Bom, eu começo com a última interlocutora e eu queria deixar uma informação aqui para esse grupo, que é a seguinte: quando nós falamos de educação à distância, ela é permitida no contexto formal, se houver avaliação pelo Ministério da Educação e sempre pelo MEC, nunca por conselhos ou quaisquer outros órgãos do poder público. E aquelas 191 instituições que eu citei aqui, professora, absolutamente nenhuma delas, tem oferta divulgada da forma que a senhora citou na internet. Tá? É que a educação à distância ela também é usada em cursos livres. Aí sim, nós temos todo o universo de programas, ofertas, variados preços, de quiropraxia a curandeirismo, de solução de problema pessoal até problema psicológico, mas são cursos livres. E em sendo um curso livre, não passa pelo crivo de avaliação ou mesmo regulação do setor público. E a senhora tocou um ponto importante, que é o lobby do setor privado, que infelizmente naquele ato de 96 até 2005 aproximadamente, que usou mal a educação à distância e agora está vendo a perspectiva de financiamento começar a ser cortada com esse rito de regulação atual, com cobrança de padrões e estabelecimento de linhas muito claras acerca do que deve ser feito ou não. Esse setor privado está, por exemplo, instando o legislativo constantemente. Eu confesso que parte do meu tempo no Ministério da Educação eu passo para atender parlamentares acerca de, puxa, o que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com a educação à distância no Brasil. Vocês estão acabando com isso, estão acabando com aquilo. A ponto de um dos seminários que eu vi, inclusive foi aqui em São Paulo, promovido pelo setor privado, que eles nos instam muito, nos provocam muito acerca dessas questões. Eu sei que a conclusão do seminário foi a seguinte: não tem como fazer educação à distância no Brasil rentável. Conclusão. Eu falei assim, mas é óbvio, educação não é rentável. E nesse caso, não será. Mas então vocês estão acabando com a EAD do Brasil. E eu reforcei, vamos acabar com toda a oferta desqualificada. Será banida do nosso mapa. E aí, professor, lógico que nós temos que olhar para o passado, porém, com isso, não cercear a oportunidade que a gente tem de avançar e inovar em alguma dimensão nessa questão de educação. A regulação hoje, ela está firme, ela está institucionalizada, o que não tinha antes. Em outras palavras, a área sombreada da legislação, que foi preenchida por atividades ou propostas de oferta equivocadas, ruins, etc., nós estamos retirando, varrendo isso do mar. E eu quero fazer um pedido aqui a todos vocês que divulguem isso. Se vocês souberem de alguma coisa que está acontecendo de oferta de EAD, teve dúvida, denuncie. Ministério Público, Polícia, PROCON, Ministério da Educação, etc., porque é a nossa vez de acabar com esse tipo de precarização. E em sendo a nossa vez, a gente só vai entrar num outro patamar de qualificação se a gente banir esse tipo de prática ruim. Como fazer isso? Bom, de um lado nós temos um poder público, que é o executivo, que estabelece administrativamente as regras do jogo, e essas regras você precisa debater com os players todos, os interlocutores. A correlação de forças, em parte, joga o poder executivo um pouco mais frágil, mas a gente está sustentando isso. O Ministério da Educação, e aí eu digo do excelente trabalho do nosso ministro, que está segurando esse trabalho e não permitindo que esses articuladores externos, lobistas, perturbem o nosso sistema. E está funcionando, a gente está avançando, já teve instituição descredenciada, já teve instituição com embargo, já teve instituição com limitação de entradas,
já teve instituição com os pontos de atendimento fechados, né? Isso significa eu não digo solução de todos os problemas, porque essas questões não se resolvem num curto espaço de tempo, mas nós temos uma inflexão histórica acerca desse tema. E essa inflexão, eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir, com a participação dos vários poderes, né, dos vários bons interessados nessa prática, e principalmente o trabalho das instituições na linha de propor inovação e pesquisa nessa área, porque senão a gente vai ficar sempre no discurso do antigo. Mas como fazer? Como se promover? A gente precisa pesquisar, a gente precisa avançar nessa dimensão. O setor privado é bastante forte, historicamente, se vocês pegarem, né, a linha histórica, né, dos representantes do parlamento e observarem quem financia, vocês vão perceber que há uma quase que unanimidade de correlação entre o setor privado da educação e representação parlamentar. E isso, em parte, fragiliza, né, uma tentativa de avançar com clareza nessa linha. A senhora sabe disso, a senhora conhece bem, o seu sorriso retrata, então, as entrelinhas, né, que eu não preciso explicar em detalhes. Eu fui anotando aqui os pontos principais. Eu queria puxar o assunto falado pelo André, que é essa dimensão cultural que nós latinos temos, né, de buscar o convívio vis-à-vis, face a face, o tempo todo. Mas isso não quer dizer também que, por essa característica, a nós não será concedido o direito de trabalhar numa outra perspectiva. Você tem uma ideia, os cubanos, por exemplo, eles têm uma universidade aberta que atende os alunos em toda a ilha, né, e eles não têm problema geográfico, dimensão geográfica, né, mas tem uma universidade aberta com cursos à distância. A maior dificuldade do governo é manter os alunos nos cursos, porque a evasão é altíssima. Então eles criaram, naquela configuração aqui, uma espécie de tutoria psicológica. Eles pagam para famílias locais atenderem os alunos para trabalhar essa dimensão do dia a dia, do convívio, etc., para que o aluno tenha motivação naquilo que você chamou de sensação de isolamento, né, que está retratado no referencial de qualidade. Justamente porque nós não queremos ter, por exemplo, no sistema de educação à distância, que é caro, financiado pelo poder público, uma evasão alta. Senão você está jogando dinheiro pelo ralo. Então, o que você precisa? Você precisa de consolidar essa proposta de formação e permitir que esse aluno vá adiante sem, com isso, achar que ele está sozinho. E realmente não está. Agora, outra coisa é discutir se ele só aprenderia se ele estivesse no coletivo. Que aí é uma proposta de pesquisa da área da psicologia que está em franco desenvolvimento aí para sustentar essas questões, né? Massificação, que você citou, os críticos da educação à distância, eu preciso esclarecer esse ponto, porque da forma com que eu apresentei, talvez não tenha sido a forma com que você rebateu. Massificação é produção para massa, produção televisiva. Você grava, custo baixo, um programa e irradia aquilo para muitos alunos, otimizando então a relação custo-benefício. Isso nós não vamos aceitar na oferta de AD do ponto de vista da regulação. E no ensino superior, já entrando aqui na discussão do professor Brandão, todos os cursos à distância, eles têm que obedecer às diretrizes curriculares. Quando eles são avaliados e autorizados lá pelo MEC, ou criados internamente no âmbito das instituições que têm autonomia, eles precisam ser conformados a partir de diretrizes curriculares. Se fugir a essa questão, esse curso lá na frente não será reconhecido. Então, é uma primeira amarra de qualidade que a gente tem. E, do ponto de vista de oferta, quais seriam os cursos que a gente poderia ofertar? Por exemplo, formação inicial, graduação à distância. Aí existe um ponto de equilíbrio. Eu acho que cursos que envolvam muito prática presencial são cursos que são inviáveis financeiramente.
seja por financiamento público, seja por financiamento privado. Logo, são cursos que vão ter uma vedação, uma restrição maior. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que um curso de engenharia não possa ser ofertado à distância. Se eu garantir que ele foi estruturado conforme as diretrizes curriculares, se eu garantir que esse aluno está tendo as atividades profissionais de estágio, laboratórios, não há por que vedar. Uma tendência mundial, por exemplo, em especialização em microcirurgia, tá? E na Europa, nos Estados Unidos, isso na hora sai nos boletins, nos jornais, os grandes especialistas, por exemplo, em cirurgia neurológica, hoje se formam à distância. Não é formação inicial, especialização. E são os melhores. E se nós olharmos o cenário hoje mundial, vocês vão perceber o seguinte: tem muito médico indiano auxiliando cirurgias e trabalho na medicina em outros países. Por exemplo, com o trabalho coletivo Índia e Estados Unidos. Diagnóstico de problemas, por exemplo, praticamente não acontece mais, problema de saúde, praticamente não acontece mais nos Estados Unidos, está lá na Índia. Trabalho que acontece durante a noite. É noite nos Estados Unidos, na Índia é dia, o pessoal está trabalhando lá. Então, o que a gente precisa ter claro, e o MEC tem claro isso para ele, é o seguinte: quais os cursos que têm estrutura e condições de serem ofertados nessa modalidade e de que maneira a instituição vai garantir que esse aluno seja formado na medida do necessário. E aí nós não podemos chegar e, a partir de uma visão subjetiva, e falar assim: eu acho que isso não é assim. Ora, se as condições forem garantidas e a instituição comprovar que vai ser daquele jeito mesmo, não há por que o poder público vedar. Porque a legislação não veda. Então cabe ao servidor público, ao gestor público, né, atuar no limite da lei. Então, nesse padrão, nesse escopo, eu compreendo que nós vamos ter que avançar muito nesse debate de o que pode ser feito à distância e o que não pode ser feito à distância, o que deve ser feito presencial, etc, etc. A regra já coloca isso de forma clara. Estágio, por exemplo, não pode ser à distância. Estágio tem que ser presencial. Laboratório de, sei lá, ferramentas lá do curso de metalmecânica tem que ser um trecho do curso a ser feito dentro de um laboratório, presencialmente. Em relação à organização institucional, eu concordo em gênero e número e grau, e eu não estou fazendo apologia ou mesmo defesa a XYZ, de que se as nossas instituições não criarem a internalização, a institucionalização dessa modalidade a partir de uma unidade específica para isso, ou seja, de um centro de educação à distância, um núcleo, que seja interdisciplinar, que perpasse todas as dimensões de todas as unidades da instituição, nós não vamos conseguir avançar nessa qualificação. Foi o que eu disse, mostrei ali no tópico gestão acadêmico-administrativa. As boas iniciativas em curso hoje no país só passaram a surtir efeito no momento em que essas instituições criaram essas unidades e deram robustez a elas. Por quê? Se isso não aconteceu, ocorreu, por exemplo, de uma unidade desvinculada atuando junto às reitorias, tá? Um modelo bastante comum lá pelo início do ano 2000, por exemplo. Então essas unidades cresceram, não incorporaram o patrimônio daquela instituição, o patrimônio da universidade, e começaram a concorrer com as atividades institucionais. Quer dizer, você criou ali meio que uma aberração, um Frankenstein. Então essa unidade acadêmica ela tem que ser estabelecida, não é barato manter isso, porque base tecnológica ela tem que estar atuando, tem que estar atualizada sempre. O caso dos docentes, óbvio, que se um docente que já está com sobrecarga de ensino presencial é colocado para trabalhar com ensino à distância e que na média você passa a ter uma escala, a gente não avança. A gente sobrecarrega o professor e precariza também o ensino presencial. No caso da educação à distância no sistema federal, nós estamos fazendo abrindo contratações novas para docentes,
para que tenham dedicação. E esses docentes vão atuar junto àqueles núcleos, né, que organizam a EAD. Em relação à oferta, a regra regulatória hoje coloca que a EAD não pode ser ofertada até o final do ensino médio, é vedado. Ficaria complicado nós formar uma criança lá de 10, 12 anos a partir desse sistema, é porque existem processos psicológicos que dependem da socialização. Agora, a partir da graduação, ou mesmo a partir de um momento em que esse jovem está retornando à escola para alfabetização, por exemplo, eu acredito que a EAD cumpre um papel importante, formação profissional e etc. Então, resumindo, a EAD pode ser ofertada na educação superior, na educação de jovens e adultos e formação profissional. Os estudantes, então, nessa perspectiva, vão ter suas respectivas faixas etárias aí, correspondentes, né? Os investimentos têm que ser bastante altos e no aspecto biblioteca, eu não tenho dúvida hoje, lógico, se a gente guardar a devida proporção, hoje eu consigo acessar as várias bibliotecas, né, a partir de vários portais que estão disponíveis. Se eu garantir que o meu sistema de comunicação daquela escola, daquele polo, tem qualidade e eu consigo realmente uma largura de banda para trazer essas informações, nada me impede de fazer uma leitura e ter acesso a essa biblioteca a partir do meio ferramental tecnológico. Outra discussão é, o que é melhor, fazer isso com o livro impresso ou é melhor fazer isso via tela ou vice-versa? Não sei, essa discussão tem que ser ampliada aí no fórum acadêmico. Então, eu vejo o seguinte, nós não temos amarras do ponto de vista conceitual de avançar e promover essa modalidade para o seu bom uso. Talvez uma amarra seja aquela cultural de que nos impede, viu, professor, olhando para as más iniciativas do passado, né, de ficar um pouco retraído, né, tímido diante do novo. Mas com o controle do poder público, com boas instituições atuando nesse setor, mostrando qual é a qualificação, qual é a melhor medida disso. E aí queremos contar muito com o trabalho da USP, por exemplo, no programa Universidade Aberta do Brasil. Já são 80 universidades públicas, pesquisando, produzindo material, ensinando, etc, etc. Agora, tem que haver realmente uma reorganização. Não é pegar e jogar a EAD dentro da instituição e achar que com os recursos que ela possui atualmente, isso vai acontecer naturalmente. Tá? Eu acho que eu passei por todos os pontos, certo? E fico à disposição do MEC lá para a gente debater mais sobre isso. Obrigado. Eu gostaria de perguntar se alguém da plateia gostaria de fazer alguma colocação. Antes, porém, eu gostaria, antes de você falar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, na pessoa da professora Maria Lígia Parado Coelho, organizadora dessas atividades relacionadas aos 75 anos da faculdade, compromisso com o Brasil, pelas sugestões dos temas das mesas redondas e especialmente deste que tem sido de interesse da faculdade. Inclusive, houve discussões a pedido dos temas levantados pela faculdade no âmbito da congregação, e essas discussões, toda essa reflexão sobre o ensino à distância vai continuar, e esta mesa redonda traz elementos substanciosos para esse processo nosso de discussão. Oi, eu sou aluno aqui da História e eu só queria colocar algumas perguntas que para mim ficaram meio que uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, eu não tenho completo conhecimento a respeito do ensino à distância, mas, por exemplo, ele seria ao vivo ou ele seria gravado, esse ensino? Porque se ele for gravado, seria mais ou menos como o Telecurso 2000, né, que passa na TV, que a gente sabe muito bem que a qualidade é questionável. E ainda mais eu não confiaria apenas no médico, no ensino à distância, mas principalmente no professor, porque a educação não se dá apenas em transmissão de informações, mas principalmente pela responsabilidade aluno, professor. E isso que você falou, por essa estrutura, eu acho um malabarismo teórico interessantíssimo, né, que a priori a gente pode cair, mas você mesmo, na sua resposta, você disse que precisaria de
do aumento de verbas muito maior. Então, por exemplo, eu como aluno aqui da história, eu penso que poderia muito bem democratizar aqui, por exemplo, aumentar o número de vagas aqui no departamento, sem precisar contratar muitos professores ou tutoriais, enfim, simplesmente pelo fato de que pela manhã esse prédio está vazio. Então seria apenas o fato de contratar um outro professor. E outra questão é a questão de verba. Acho que a DUSP tem alguns informes muito interessantes a respeito do destino que é dado para as verbas aqui na universidade. Então, por exemplo, o que é gasto com, por exemplo, segurança pública poderia ser gasto com ensino, com pesquisa, com contratação de professores. E aí sim seria uma democratização com qualidade, não apenas uma demagogia teórica, metodológica. Obrigado. Eu sou egresso de escola pública, eu estudei toda a minha vida acadêmica em escola pública lá em Brasília, e até assumir um cargo no setor público, eu tinha muito essa ideia de que as coisas se resolveriam a partir de um reordenamento da coisa pública tal como ela está. Mas olhando para o nosso país, depois como gestor e acessando estatísticas, eu olhando o que realmente é o nosso país, mas não a partir da visão do estudante de escola pública em uma capital, seja aqui ou seja lá em Brasília, comecei a ver que essa reorganização não vai se dar, por exemplo, com um reordenamento local. E aí eu faço uma pergunta: hoje no país, você sabe quantos municípios têm oferta de educação superior regular? Dos 5.700 municípios, nós estamos falando algo em torno de 40%. Eu vou mudar essa informação. 60% dos nossos municípios não têm oferta regular de educação superior. Ora, se eu tenho uma Constituição que prega que direito público subjetivo, no qual nós temos a educação, deve ser um bem a ser estendido a todos os cidadãos, não basta, por exemplo, e eu acho que é louvável, seria muito importante ampliar vagas aqui na capital, mas não basta só fazer isso. Outro meio de se fazer isso, e foi o que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, foi a inversão do perfil da nossa população. Em 1970, 30% da população brasileira era urbana, 70% era rural. Hoje, esse número está invertido. Inverteu por quê? Muito em parte pelas políticas de fomento dos grandes centros, e os estudantes chegavam na idade de ascender a uma formação superior. Solução era o quê? Ir para a capital. E é o que acontece. O afluxo de jovens do interior, né, para as grandes cidades ainda continua. Logo, a solução para isso significa atender esse jovem onde ele está. Se eu combinar essa proposta com uma proposta qualificada de educação à distância, eu posso fazer isso. Agora, preciso investir, não é barato, isso é dever, obrigação do poder público, e recursos têm que ser investidos nessa linha sim. Agora, não entendam a minha fala aqui de parte de defesa, não é apologia, defesa desse modelo, porque lá no MEC nós temos essa missão e temos clareza de que, com controle de qualidade, com financiamento na medida do necessário, a gente vai conseguir avançar e estabelecer esses bons programas, não só nos grandes centros. Aí que a gente precisa olhar essa história toda. Nós temos, né, eu diria quase que um apartheid de acesso à educação superior. Permitir que o jovem onde ele esteja possa estudar. Agora, em que cursos, como vai ser, se é biblioteca, se é corpo docente, se está sendo bem atendido, etc, etc, é o desafio que a comunidade acadêmica tem que enfrentar. Não pode falar, não, isso aí não gosto. Não gosto porque eu sempre vi coisa ruim nessa linha. Você tem que, né, trabalhar em prol disso. E em relação às configurações que foram colocadas aqui, a busca é de sustentabilidade, né, de uma oferta e sua qualificação. Que a ideia nunca é precarização. Absolutamente. Se esse eventual entendimento possa ter acontecido na minha exposição, é um entendimento equivocado. Tá? Aqui a nossa proposta é garantir que a coisa funcione, os cursos funcionem, as instituições possam trabalhar, né, nessa medida. E aí o professor Brandão tem razão, não é trivial,
É um trabalho hercúleo, é um trabalho quase que de guerra, uma logística de guerra, você atuar naqueles vários pontos ali. E temos que fazer alguma coisa, temos que avançar e lidar com aquilo que a nossa legislação determina. Bom, penso que podemos encerrar esta sessão. Eu agradeço a participação do professor Hélio Chaves Filho e do professor Eduardo Brandão, do Departamento de Filosofia, a professora Silvia Baceto, do Departamento de História, do aluno André Botelho Schultz. Acho que o debate foi muito interessante, profícuo, e certamente será partilhado por muitos outros, digamos, participantes em outros espaços, e vai fazer parte do nosso material que ficará à disposição da faculdade como material de base para as nossas discussões que vão continuar sobre este assunto, que é de suma importância, principalmente para nós que escolhemos como um tema, um lema da nossa faculdade, compromisso com o Brasil. Para maiores informações, visite o site do Serviço de Comunicação Social, www.fefeleste.usp.br/SCS. Agradecemos a audiência e desejamos uma boa tarde a todos.